Alô? Bom, é isso aí, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho da história do Docker, o que é o Docker, a arquitetura, as vantagens e desvantagens. Vou passar alguns exemplos, alguns comandos básicos, e a partir da versão 13 da Docker, alguns comandos mudaram. Eles não depreciaram ainda, não tiraram os comandos antigos, mas eles estão mudando. E vou também mostrar aí como criar a sua imagem Docker. Então, no final da palestra, eu pretendo ter essas perguntas respondidas, né, para todo mundo. Eu acho que tem que ficar claro aqui hoje, para todo mundo, o que é o Docker, por que utilizar, qual que é a diferença entre os containers e máquina virtual. Falando um pouquinho de mim de novo, eu sou desenvolvedor, né, trabalho também como DevOps. Estão aí meus contatos, se vocês precisarem entrar, ficar alguma dúvida, podem entrar em contato. Tem o GitHub, alguns projetos que eu vou mostrar hoje, eu já vou subir no GitHub. E também tem o site, o Medium, enfim. Bom, vou começar falando um pouquinho do Docker, da história dele. Ele foi apresentado na PyCon US, em 2013, pelo Solomon Hykes, que é o criador do Docker. Ele surgiu, na verdade, dentro de uma empresa chamada .cloud. Eles criaram essa ferramenta para resolver um problema deles. Eles tinham um problema de hospedagem, eles eram um serviço em nuvem, plataforma, né, em nuvem, e eles tinham um problema que acho que toda empresa de plataforma de serviço deve enfrentar, que é precisar subir uma aplicação, manter o isolamento entre as aplicações, só que só com máquina virtual eles tinham uma perda de recurso, porque eles tinham que subir o sistema operacional. Então, eles criaram essa ferramenta para solucionar esse problema. Ela evoluiu do Linux Containers, então já existiam os Linux Containers, e ela foi escrita em Golang. Bom, mas o que é o Docker, né? Só um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais a fundo no Docker, ele é o conjunto de alguns recursos que tem no Linux, por isso que ele roda em Linux. Hoje em dia ele já roda em um Windows e Mac sobre uma camada de virtualização, mas com os recursos do Linux. Ele utiliza alguns recursos como namespaces. Os namespaces é ele que provê o isolamento dos containers. Então tem o namespace, por exemplo, de PID, que é o que vai manter o isolamento de processo. Tem um namespace de rede, que vai manter o isolamento de rede. Enfim, tem outros namespaces. Ele também usa um cara chamado cgroups, ou control groups, que é basicamente o que vai alocar recurso, vai falar, você pode usar isso de memória, você pode usar isso de CPU. Então, por isso que ele consegue hoje, você consegue limitar o que o container vai utilizar. Ele usa um cara chamado Union File Systems. Union File Systems é um tipo de sistema de arquivo que ele trabalha em camada. Então, o Docker, não sei quem utiliza já e já viu, ele trabalha em camadas. Justamente porque ele usa esse cara, chamado Union File Systems. E também, obviamente, a biblioteca do Container Format, né, que é o formato hoje que ele suporta. Tem outros tipos de containerização, se eu não me engano, da Solaris, e tem mais algum outro que a Docker ainda não suporta. Então, hoje eles estão presos a esse libcontainer. Bom, e com tudo isso, a gente tem o Docker. Beleza, então vamos entender agora um pouquinho da diferença do container para a VM. Quando a gente tinha a VM, a VM veio para solucionar um problema. A gente tinha, às vezes, hardware muito grande, né? Tinha hardware bom, só que muitas vezes era desperdiçado. Então, o pessoal começou a utilizar máquina virtual, porque era mais fácil para subir, gerenciar, se precisava replicar o ambiente, era mais fácil. Só que a gente tinha um problema que a gente tinha a camada de sistema operacional, sendo que a gente já tinha um sistema operacional host, já tinha o da máquina. Então a gente tinha essa camada a mais. E a gente,
obviamente perdia recursos da máquina, a gente não conseguia utilizar tudo. Então, para cada aplicação, imagina que eu tivesse 5 aplicações, eu ia ter que subir 5 máquinas virtuais, cada um com seu sistema operacional, enfim, eu ia ter uma perda de memória desnecessária. Eu só queria manter o isolamento das aplicações e não tinha por que manter isso. E aí eles criaram o Docker, né, utilizando o Linux Containers, que basicamente... Peraí, deixa eu só ver aqui se tem um... aí, basicamente, eles tiraram a camada de sistema operacional e eles criaram um Docker para rodar sobre o sistema operacional. Então, a aplicação, com aqueles recursos que eu falei lá anteriormente, ele mantém o isolamento das aplicações e ele gera uma imagem das aplicações. Então, é fácil a gente replicar, tanto quanto as VMs, e a gente mantém o mesmo isolamento que as VMs já proviam para a gente. Além disso, ele é muito rápido, porque no caso das VMs, eles iam subir, a gente tinha que esperar subir o sistema operacional para depois a gente subir a nossa aplicação. No caso do Docker, como ele usa o host já está de pé. A gente não precisa subir ele de novo. Então, a gente só sobe a nossa aplicação. Por isso é muito rápido. Bom, tem uma definição no próprio site da Docker que eles colocam para desenvolvedor, que basicamente é automatizar a tarefa repetitiva de configuração de ambiente. Então, muitas vezes eu trabalho com Java, por exemplo, a gente precisa subir um Tomcat, a gente tem que subir uma lib para usar recursos de imagem, tem que subir outra lib. Então, a cada ambiente que a gente precisa configurar, a gente precisava fazer isso. Então, com o Docker, a gente coloca tudo isso na nossa imagem e a gente não tem mais esse problema. Então, ele já sobe a nossa aplicação muito mais fácil. Bom, falando um pouquinho agora da arquitetura. A arquitetura, eu vou fazer uma comparação aqui, assim, para ficar um pouco mais claro, em relação ao Git ou GitHub. O Docker Registry, ele é a mesma coisa que o GitHub. A mesma coisa não, mas é similar, a ideia é a mesma, né? Ele é um repositório de imagens Docker. As imagens, imagine que ela é o nosso repositório, o repositório da nossa aplicação. Então, a gente cria o projeto na nossa máquina, obviamente no Docker a gente cria a nossa imagem e a gente manda essa imagem para o repositório, para o Registry. O Registry tem o serviço da própria Docker, que é o Docker Hub, que para imagens públicas é gratuito. Qualquer um pode criar a conta e subir a sua imagem. E aí depois tem as imagens. O container é a nossa aplicação em execução. O client é como se fosse o Git, instalado na sua máquina. É ele que vai fazer toda essa comunicação aí entre ele que vai se comunicar, na verdade, né, com os recursos do Docker. E a Docker Engine, que basicamente tudo isso aqui, né? Bom, algumas vantagens de utilizar Docker. A primeira é que a gente pode subir na nossa máquina, no ambiente local, a gente vai ter um ambiente muito mais próximo com o de produção. A gente não vai, esqueci de copiar libx. Não, se você conseguiu subir na sua máquina, funcionou na sua máquina, tem que funcionar em produção. Com exceção tirando regras de banco de dados, o banco de dados está diferente e tudo, mas a aplicação em si, ela tem que rodar, ela tem que subir. Quando eu estava preparando, eu estava fazendo alguns das demonstrações, aí eu criei um container e não estava subindo. Eu falei, caramba, por que não está funcionando? Só que eu não tinha testado o local. Quando eu testei, eu falei, opa, o problema está na aplicação, não está no Docker. Então, esse é um exemplo clássico aí. E acabou aquele negócio, né? Na minha máquina roda, né? Quem nunca falou isso, né? Bom, uma outra vantagem é a gente ter diversos ambientes na máquina. Então, se a gente utiliza, por exemplo, a Mac, eu quero subir um Postgres. Para instalar o Postgres na máquina, no caso do Mac, é um pouco chato. Se você quiser instalar várias versões,
enfim, é sempre trabalhoso. Então, você quer instalar um Postgres, um MySQL e um MongoDB. Putz, antigamente você ia ter que subir um serviço, instalar na máquina, ou subir VM. Só que aí VM você tem aquele problema, você está subindo um sistema operacional desnecessário. Bom, ele tem a questão de facilidade de uso, ele é bem fácil de utilizar. Ele é ideal para arquitetura de microserviço, então hoje em dia o pessoal vai até falar hoje aí sobre microserviços, um vai falar a favor, o outro vai ser contra, a gente vai ver aí o que vai sair no final. Mas ele é ideal para essa arquitetura. A ideia dele não é você ter uma aplicação, subir uma aplicação monolítica com tudo em um container só. Eu vou até mostrar uma desvantagem, que ele tem um limite de tamanho de imagem. Então, você não pode ter imagem muito grande, senão ele não deixa, você não vai conseguir criar essa imagem. Bom, tem a questão da portabilidade, né? Obviamente, você consegue subir ele no mesmo ambiente, a mesma aplicação que você subiu em ambiente local. Você consegue subir em produção, perdão, em Windows, Mac, Linux. Você pode, como o Docker hoje já está rodando em praticamente tudo. Tem a questão da velocidade também, como eu falei, ele não precisa subir um sistema operacional de novo, então por isso ele é muito mais rápido. Bom, uma outra vantagem é que ele já tem algumas imagens prontas, então se a gente quer subir um Redis, é fácil, um Redis, né? Um MySQL, um Postgres, Node, PHP, enfim, Java, é bem mais fácil. Bom, a desvantagem dificulta o troubleshooting. A gente tem uma camada a mais na investigação, então se der algum problema, não tem como a gente negar, é uma camada a mais que a gente vai ter que investigar. Um outro problema todos os containers compartilham o mesmo kernel do host. Então, se tiver algum problema no kernel da máquina física, isso vai afetar todos os containers. Isso pode afetar, na verdade. E ele necessita de alguma ferramenta para gerenciar quando você quer subir muito container, preciso subir o banco de dados primeiro, depois subir a aplicação, enfim. Então, em ambientes, às vezes você precisa subir. Tem um caso que a gente viu outro dia que era a gente precisa consumir, a gente tem uma fila de integração e a gente precisa consumir essa fila. Vamos subir mais containers. Então, como a gente faz isso? A gente vai lá na máquina, no servidor, sai todo mundo rodando os comandos para subir container? Não, hoje em dia já tem ferramentas para isso. O Kubernetes, eu acho que ele nasceu primeiro e a Docker depois criou o Docker Swarm, que é para orquestração, né, de container, que já está bem hoje similar ao Kubernetes. E tem essa questão de limite de imagem que eu falei, que é de até 10 GB. Então a gente não consegue, pelo menos até onde eu vi, não tem como criar uma imagem maior que 10 GB. Eu vou passar alguns comandos rápidos. Aqui na fileira da esquerda os comandos antigos e agora como é. Eles meio que padronizaram. Antes vocês vão perceber aí durante alguns comandos que era sempre para a parte de não tinha separação de container. Então era sempre o comando e você tinha que saber para que servia. Hoje não. Hoje você consegue, eu quero o Docker container, quero fazer alguma coisa com container. Então eu digito Docker container. E aí esses comandos ainda funcionam. Tem até uma opção lá que você pode configurar na versão acho que acima da 1.13 que você pode desabilitar esses comandos. Então para forçar você a começar a usar os comandos novos. Mas eu acho que, pessoalmente, eu acho que eles fizeram uma pioria aí, né? Que ficou o comando, para gente que já utilizava, o comando ficou mais extenso. Então tem o Docker Run, que é o que vai criar o container, tem o Docker PS, que ele mostra, é como se fosse o PS mesmo no Linux, ele mostra todos os containers em execução. O Docker Images ou Image LS, enfim, Stop Start.
Aí não tem muito segredo. Essa apresentação depois eu vou deixar pública para vocês. Eu vou mandar, eu vou ver só com o pessoal se tem algum problema. Eu acredito que não. Mas aí também fica como guia aí para quem quiser começar a utilizar Docker. Bom, e eu vou fazer uma demonstração aqui bem simples de como eu vou subir aqui, tentar subir dois ambientes aqui. Eu vou subir um MongoDB e um Postgres. E aí só para mostrar aqui que realmente é fácil de utilizar. Bom, aqui agora eu vou dar um Docker PS, só para mostrar para vocês que eu não tenho nenhum container em execução. Aí, beleza, não tem nada aqui. Quando eu subir o Mongo, bom, vamos lá. Basicamente aqui, deixa eu só digitar o comando e já explico. Bom, beleza. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou dando Docker Run, ele vai criar o container. Eu estou falando que é "-d" para ele ir para background, para ele não printar aqui na tela, para ele não dar o sysout aqui. Estou dando um nome para ele, porque senão o Docker ele gera um nome aleatório, e aí é mais fácil eu dar um nome para gerenciar ele. O "-p", eu estou expondo a porta dele. Então eu estou falando que essa porta do container será essa porta no host físico, então eu estou mapeando essa porta na minha máquina e estou falando qual imagem eu quero utilizar. Quando eu não passo 2 pontos e a versão que eu quero, por padrão o Docker usa a imagem latest, que é a última imagem. Então quando a gente cria a imagem, se a gente não passa nenhuma tag da versão da imagem, ele já coloca com essa tag latest, com a versão latest. E se a gente não especifica quando vai baixar também, é a mesma coisa. Bom, beleza. Eu subi aqui agora. E aí ele está de pé. Se eu dar um Docker logs para ver o que ele printou, aí ele mostra todos os logs que no caso o Mongo joga para a gente, né? No que ele expõe. Então, vocês podem ver, ele já está esperando conexão aí na 27017, que é a porta default do Mongo. Se eu precisar subir mais de um Mongo, eu posso executar o mesmo comando expondo outra porta. Eu não consigo colocar, obviamente, a mesma porta, porque ele não vai conseguir dar bind na mesma porta, né? Então, se eu subir, por exemplo, na 27018, ele também não vai subir, porque eu estou colocando o mesmo nome, né? Obviamente, ele não sobe também com o mesmo nome. Pronto, ele está subindo. Ele está com 2 instâncias de Mongo e é muito fácil. Eu não precisei instalar Mongo na minha máquina, não precisei configurar, não precisei fazer nada. Só com essa linha de comando eu já subi um serviço que antigamente eu ia ter que ou criar uma VM, ou não ia ser suportado pelo sistema operacional, ou ia ser pesado e poder ter problema com versão. Às vezes eu instalo e ele fica subindo na máquina, a máquina começa a ficar lenta, enfim.
E por padrão, o Docker não dá auto-start nos containers. Então, se eu reiniciar minha máquina, ele não vai reiniciar o container. Ele tem uma opção, um parâmetro a mais que você pode passar, que ele permite você subir o container automaticamente quando reinicia, quando falha, enfim, você consegue ter esse controle. Bom, aí tem alguns outros exemplos aí que eu deixei para vocês também, né? Então aqui tem o MySQL, tem o Postgres, aí obviamente o Mongo, depois também tem o PHP. Todos esses casos eu estou utilizando imagem oficial. Eu falo imagem oficial porque no Docker Hub, quando a gente vai utilizar, é fácil a gente perceber. Quando a gente dá o Docker Pull ou dá o Docker Run e a gente não tem a nossa imagem, a gente vai perceber que ele está vindo de library. É library barra o nome da imagem. Quando é library, é a imagem oficial. A própria Docker subiu aquela imagem. Não é ela que mantém, mas é ela que subiu aquela imagem para o repositório. Então é uma imagem que vai ter um suporte de alguém, pelo menos ali, e é mais confiável, né? Porque todo mundo aqui pode subir uma imagem, chamar com o nome, por exemplo, não vai conseguir com MySQL, porque hoje já tem essa imagem, mas você consegue colocar hoje, por exemplo, você vai colocar o nome do seu usuário barra MySQL, e se alguém digitar isso, você vai baixar a sua imagem. Então, é sempre bom ficar atento a esses detalhezinhos, né? Bom, e agora eu vou mostrar aí como construir a sua imagem Docker, né? Porque a gente está falando do Docker aqui, como a gente pode subir outras aplicações, mas e como eu faço para subir a minha aplicação? Então tem algumas opções. Tem o Dockerfile é meio que obrigatório, a gente tem que utilizar ele, que a gente vai configurar e vai falar como vai ser a nossa imagem. Eu coloquei aqui terminal, mas é linha de comando. Como eu vou subir, então eu criei o Dockerfile e eu posso rodar o comando na mão para criar a imagem. Também tem a opção de usar o Dockerfile e algum plugin. No caso do Java, o Maven tem plugin já hoje que faz isso na hora que a gente está empacotando, compilando, enfim. É possível configurar isso. Tem o Dockerfile. Você pode criar um script SH, em vez de você fazer o comando manualmente, você pode criar um script SH e algum servidor dispara esse script ou executa esse script para criar a sua imagem. Tem a opção do Dockerfile mais o Docker Compose. Quando a gente utiliza para criar imagem, utilizando o Docker Compose também, a gente tem um problema que ele fala que não suporta no Docker Swarm, que é a parte de orquestração. Então, talvez, é bom para a gente subir em ambiente local. Então, a gente consegue subir, se a gente tem mais de um serviço que a nossa aplicação depende, por exemplo, preciso subir um banco de dados, um Apache, um Nginx, é melhor usar o Docker Compose, porque a gente consegue, com um comando só, a gente sobe tudo de uma vez, e aí, obviamente, utilizando o Dockerfile para criar a nossa imagem. Tem a opção também, eu coloquei do Docker Hub, na verdade é o Dockerfile mais o Docker Hub. Quando ele conecta com o serviço, por exemplo, do Git, ele tem integração, e aí quando você dá push para o repositório, ele automaticamente já dispara, você configura parametriza lá no Docker Hub, e ele já automaticamente dispara o processo de criação de imagem. E aí você consegue ver os logs se falhar, se deu sucesso, e aí já está publicado no Docker Hub. É bem legal. Ou usar um Continuous Integration, alguma ferramenta para criar a sua imagem, mas sempre com o Dockerfile. Bom, a estrutura básica do Dockerfile é essa. A gente sempre, isso é obrigatório no Dockerfile, colocar o from. O from é quem vai ser a nossa imagem base. Aí vocês podem estar se perguntando, mas eu não quero ter a partir de nada, eu quero criar minha imagem do zero. Eu quero instalar, eu tenho um sistema operacional próprio e quero instalar tudo lá. Beleza. O Docker tem um cara chamado Scratch, tanto que se a gente olhar as imagens do Ubuntu, CentOS, todos eles partem dessa imagem Scratch, que a Docker criou justamente para isso. Ela é uma imagem padrão. E quando a gente utiliza ela, criando a nossa imagem a partir dela,
ele ignora aquela camada. Como eu falei, como o Docker ele trabalha em camadas, então, basicamente, uma regra aí, mais ou menos cada linha no seu Dockerfile vai ser uma camada para o Docker. Então, isso significa que se eu alterar esse cara, o Docker ele tem um sistema de cache. Quando eu altero esse cara aqui de cima, se eu alterei ele, daqui para baixo ele não utiliza mais cache. Porque ele fala, se o pai mudou, eu tenho que reconstruir todas as camadas. Então, tem só esse problema, né? Quando a gente vai criar a nossa imagem, é sempre bom a gente deixar conteúdos que a gente não vai estar atualizando sempre. Por exemplo, colocar a aplicação em cima. A aplicação a gente sempre deixa por último, porque ela sempre vai ser alterada quando a gente criar a nossa imagem. Então, não é bom deixar ela em cima, porque senão toda vez ele não vai conseguir reaproveitar o cache. Né? E voltando aqui, ele vai... E aí tem as duas opções. Isso é opcional, colocar o CMD ou o entry point. O from é obrigatório, como eu falei anteriormente, mas o CMD ou entry point você não precisa. Isso aqui é basicamente só para executar a nossa aplicação. Se eu não quero executar a aplicação, eu não preciso. Eu posso criar uma imagem base que vai instalar o Tomcat, mas eu não quero que sobe. Essa imagem não sobe um Tomcat. A minha aplicação vai chamar o serviço do Tomcat e vai subir ele antes de subir a aplicação. Então, eu não preciso, isso aqui é opcional. Mas o from a gente tem que colocar. Então, a gente tem que definir aí se a gente vai utilizar a imagem oficial. Então, eu sempre falo que é bom a gente usar uma imagem oficial, não pegar a imagem, principalmente, às vezes, a não ser que a imagem seja... Você vê que você olha o Dockerfile, como ele está criando a imagem, e aí você mesmo pode ir lá e utilizar essa imagem, ou criar a sua imagem. E aí você sobe no seu repositório. Porque se amanhã ou depois o cara pagar, ou não dá mais suporte para aquilo, você simplesmente não tem mais nada. E é usuário. Lembrando que quando a gente está falando do Docker Hub, qualquer um aqui pode subir lá uma imagem e deixar lá. Se eu não quiser atualizar aquela imagem, eu não atualizo mais. E aí você pode parar de ter suporte em relação a isso. Então, depois, para criar sua imagem, você precisa criar o Dockerfile. E aí eu coloquei a estrutura básica quando a gente vai criar a imagem. Então, a gente vai ter o from, que é obrigatório. Normalmente, a gente configura um workdir aí, que é onde a gente vai sempre trabalhar, vai falar para onde vai jogar a aplicação, é um diretório default. E até quando a gente, por exemplo, no caso do Apache, quando a gente entra no container, você já cai na pasta /var www html. Você fala, mas como que eles configuraram isso se no MongoDB eu caio no barra? É por causa desse workdir aqui. É bem provável, né? Porque senão ele tem até outro esquema, mas enfim. Você vai ter que instalar e configurar as bibliotecas e dependências. Então você pode dar o run. O run ele simplesmente vai executar algum comando. Então, se você pegou, por exemplo, uma imagem de Ubuntu, você pode dar lá o run apt-get update, ou se for CentOS, yum update, run yum update. O add ele vai adicionar algum arquivo à sua imagem. E tem uma coisa interessante em relação ao add. O arquivo que você vai copiar, ele tem que estar onde está o Dockerfile. Então, normalmente o que a gente faz a gente tem um script de SH, ou no caso, por exemplo, o Maven já faz isso automático. Ele cria a nossa imagem, joga o war, por exemplo, dentro da pasta do Docker, ou onde está o Dockerfile, e aí ele consegue copiar. Se eu tentar copiar ponto para ele voltar a um diretório, ele não funciona. Também tem, obviamente, aqui o add. Tem o expose é para a gente expor a porta do container. Se eu não dar expose, ele não vai saber qual porta, por default, ele pode mapear. E depois o comando, obviamente, que é o entry point, o CMD, que ele vai subir a nossa aplicação, né? Então a gente pode ter também, aí depois, a gente vai ter que criar um script SH ou usar algum recurso para criar a nossa imagem.
Tem uma coisa que é opcional, que a Docker colocou, que é esse cara chamado Docker Ignore. Ele funciona igual o Git Ignore. Ele, como às vezes na pasta tem muito lixo, por exemplo, se a gente cria o Dockerfile na mesma estrutura, se a gente estiver subindo uma aplicação em Node, vai ter aquela pastinha lá chamada Node Modules. E aí a gente fala, eu quero adicionar tudo que está nessa pasta. Então, senão antes a gente ia ter que falar, eu quero adicionar tudo menos aquilo. Então, com Docker Ignore é mais fácil a gente fazer isso. Bom, e agora eu vou fazer uma outra demonstração de como subir a nossa imagem, criar a nossa imagem, por exemplo, em Node. Bom, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui eu tenho uma aplicação em Node bem simples, é só de exemplo mesmo. Então, se eu tentar acessar aqui, peraí. Bom, agora não tem nada ainda, né? Então vamos lá, eu vou subir na porta 3001, vai ter um get aqui. Esse cara aqui ele só vai registrar, só para printar que recebeu a chamada e vai mandar aqui um H2 aqui só com o título, né? Então, tem o Dockerfile, obviamente. Então aqui eu tenho, eu já estou pegando uma imagem oficial. No próprio site da Docker, ele fala se a imagem é oficial ou não. E se a gente utilizar a linha de comando também, tem um recurso chamado Docker Search, que a gente pode procurar a imagem. E aí ele busca no próprio repositório do Docker Hub e ele mostra lá, tem uma coluna se é oficial ou não. Então é bem tranquilo em relação a isso. Aqui eu estou passando a versão que eu quero usar de Node. Lembrando que se eu não passar essa versão aqui, se colocar 2 pontos e a versão, ele vai usar sempre a imagem latest. E aí eu posso usar latest hoje, ela é latest hoje, mas ela não é latest amanhã. Então tem que tomar cuidado com isso só. O workdir eu estou falando que quando eu entrar no container ou para onde eu copiar as coisas, eu quero que ele mande para o apt deploy app. Eu estou adicionando o arquivo aqui, o package.json, que vai instalar as dependências já na pasta da aplicação. Vou rodar aqui um npm install, para ele instalar todas as dependências. Vou adicionar depois a nossa aplicação e vou expor a porta 3001. E aí, basicamente, eu vou dar um npm start. Quando a gente quer executar sempre parâmetro, a gente põe vírgula e coloca sempre entre aspas, que ele monta como se fosse um array. Para facilitar aqui no caso como a gente está usando Node, eu coloquei o próprio comando do Docker build aqui. Por quê? Quando eu criar, por exemplo, como é Node, se eu dar um npm run build, ele vai executar esse comando. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma imagem, que é o build, ele vai passar a tag da imagem, que é o nome da imagem que eu estou criando. Eu estou colocando Romulo Scampini na frente, porque é o nome do meu repositório lá no Docker Hub. E aqui eu coloco barra o nome da minha aplicação. Como eu não estou passando 2 pontos, ele automaticamente vai criar com a tag latest. E aí eu falo que o Dockerfile está no diretório local. Então eu só coloco o ponto e ele já funciona. A cor também tá ruim, né? Deixa eu só tentar mudar aqui porque
Aí, acho que ficou melhor agora, né? Beleza. Então, aqui agora acho que dá para ver melhor, né, pessoal? É, então, com Docker Build, eu estou construindo, quando eu dar o npm run build, ele vai executar esse comando e ele vai criar a nossa imagem. Então aqui eu vou criar agora o... Vamos só olhar se eu tenho a imagem. Então eu já tenho essa imagem aqui, esse exemplo em Node Docker. Eu vou excluir essa imagem só para a gente ver que ela foi criada agora. Beleza? Aí ele mostra que ele tirou a tag da imagem e ele removeu essas camadas aqui. O tamanho, às vezes a gente se assusta, porque a gente fala, nossa, todas essas imagens, cada uma tem 600 MB, 500, 600, isso aí não tem espaço em disco. Não, como ele trabalha em camada, ele consegue reaproveitar essas camadas. Então, se eu estiver criando a mesma camada, por exemplo, 5 vezes em 5 aplicações, só que a mesma camada é o mesmo comando, ele reaproveita essa camada. Então, o tamanho muitas vezes não é esse tamanho. Isso só significa que o tamanho total da imagem sozinha é isso, mas não que ela está ocupando isso na sua máquina. Bom, aqui então eu tenho a nossa aplicação. Eu vou dar um npm run build e rezar para funcionar. Ah, beleza. Eu esqueci de uma coisa, né? Ele vai dar o npm install e ele não vai subir a aplicação. Bom, mas aqui eu consigo demonstrar que ele está utilizando a imagem em Node. Ele criou o workdim. Então até aqui ele está usando o cache. Aí a partir daqui ele falou, opa, esse cara aqui mudou. Então daqui para baixo ele não utiliza mais cache. E aí ele fala, eu tenho que adicionar o package.json na pasta. Ele vai rodar aqui o npm install. Automaticamente, quando eu rodo o run npm install, como eu já setei aqui em cima o workdir, ele vai dar npm install dentro dessa pasta. Ele não vai estar no barra ou em outro lugar onde não vai estar o package.json. E aí, depois que rodasse o npm install, ele ia instalar as dependências que tem aqui, no caso só o Express, no package.json, ia adicionar o arquivo server.js lá na pasta e ia expor a nossa aplicação na porta 3001. E aí ele ia subir aqui a nossa aplicação automática. Ele vai subir quando a gente criar o container. Quando a gente está criando só a imagem, não significa que a gente tem a aplicação em execução. Porque ela é só como se fosse o nosso repositório, né? Fazendo aquela comparação com o Git. Então é isso. Em Node, basicamente é isso. Eu vou mostrar mais um outro exemplo aqui em Java. Em Java aqui eu vou mostrar porque eu estou utilizando um plugin. Espera aí. Bom, eu estou subindo uma aplicação aqui em Java também com Spring Boot, bem simples, não faz nada demais aqui. Aí vai ter uma APIzinha também que vai responder aqui no barra e vai dar uma
retornar uma mensagem. Aqui no próprio site da Spring, lá no Spring.io, eles têm esse tutorial, é bem fácil. Eles colocam aqui, o próprio Spotify criou esse plugin aqui do Maven, e ele já, quando a gente roda aqui, você tem a opção aqui já de configurar aqui o MVN para ele já rodar a nossa imagem. Então, eu tive que criar o Dockerfile, como eu falei, ele é obrigatório. A gente cria ele e aqui eu configuro os parâmetros da nossa imagem. Então, aqui eu consigo setar um prefixo, que no caso aqui eu setei como parâmetro, que é o meu ID lá no Docker Hub, o nome do projeto, aonde vai estar o Dockerfile, então está aqui no source main Docker. Para onde que ele vai jogar tudo isso, onde que ele vai pegar o projeto, como que vai ser o nome do projeto, enfim, todas as configurações aí de Maven. E aí, aqui está o Dockerfile. Vocês reparam que aqui eu eu estou utilizando uma imagem minha. Eu criei porque no repositório oficial só tem a imagem do Java, do OpenJDK. Então eu queria utilizar da Oracle. A Oracle agora na DockerCon, o evento que teve lá no Texas, em Austin, eles falaram que oficialmente agora eles vão suportar o Docker. Porque até então a gente consegue rodar as coisas de Docker, de Oracle em Docker, só que eles não suportavam. Agora oficialmente eles vão suportar. Então, mas aqui eu preferi instalar, fazer a instalação do Java, já, como a gente faz já na empresa, e criei essa imagem com Java 8. Eu estou criando um volume. O volume o container, basicamente ele não armazena, ele não é para armazenar dados. Se a gente precisa armazenar alguma coisa, quando eu crio o container, se eu remover, tudo que estava lá dentro perde. Se eu não tenho nenhum volume mapeado no host físico. Então, eu tenho que criar um volume. Quando eu estou criando o container, especificar esse volume na pasta do container qual pasta dentro do servidor. Então, aqui na imagem eu falo que eu já vou ter esse volume, já teria esse volume. Aqui eu estou adicionando já a nossa aplicação, o jar. Como eu estou utilizando o Maven, ele já vai compilar, empacotar a aplicação, jogar no target. Aí ele vai gerar com esse nome a aplicação. E aí eu quero setar só como app.jar. Aí isso aqui é só para a gente atualizar a data da nossa aplicação. Então se eu rodar várias vezes, nesse caso aqui, ele não vai reaproveitar daqui para baixo as camadas. Porque toda vez ele vai falar, opa, ele só vai dar um touch lá só para mudar a data de modificação do arquivo. Ele vai falar, esse cara aqui já mudou. Então troca as camadas de baixo. Aí ele vai trocar aqui as variáveis Esse env é para setar variáveis de ambiente do container, como se fosse no Linux mesmo. E aqui o entry point é o cara que vai executar a nossa aplicação. Então, também é bem simples. E o Maven, eu tenho a opção lá aqui eu tenho um projeto Maven já configurado. Se eu simplesmente eu posso rodar só o package, eu passando esse Docker build, ele já constrói a imagem e tem a opção também de eu construir a imagem e já mandar para o repositório. Como eu já configurei, aqui eu não configurei nenhum repositório, por exemplo, no caso na empresa a gente tem um repositório próprio, a gente tem um registry local. Então lá a gente tem configurado qual é a URL do nosso repositório. Então, se eu não especificar, automaticamente ele manda para o Docker Hub. E aí ele vai pegar o meu usuário / o nome da aplicação. Por isso que lá no .xml eu coloquei lá aquele prefixo. Então eu vou rodar o build aqui. É uma aplicação em Java, então ele está construindo a imagem, está adicionando, então vocês viram que ele está executando. Beleza, construiu a imagem.
Então, se eu olhar agora... Aí, ó. Aqui está a nossa aplicação. Ela mostra que a tela está um pouco pequena. Deixa eu ver se ele vai mostrar a data de modificação. Ah, tá, porque eu tô com a janela acho que muito grande. Aí agora acho que ele vai mostrar. Aí, beleza. Tá um pouco ruim de enxergar, mas dá pra ver, ó. Ele tá com foi a nossa aplicação. Como eu não passei nenhuma versão, automaticamente ele usou a tag latest. Esse aqui é o ID da imagem. E ela foi criada há 11 segundos atrás. Ela tem um tamanho aí de quase 600 MB. E como ela não tem... como a gente... Não significa que esse tamanho aqui, ele é, como eu falei, o tamanho da nossa... que está ocupando na nossa máquina, né? Bom, alô? Bom, eu acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu queria compartilhar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência que eu tive com o Docker. Aí eu deixo só uma mensagem aí, sou fã desse cara aqui. Então eu deixei, cada sonho que a gente deixa para trás é um pedaço do futuro que deixa de existir. Só para a gente refletir um pouquinho aí. Bom, agradeço a atenção de todos, agradeço o pessoal que votou na palestra. Quem ficou com alguma dúvida em relação a Docker, pode me procurar, pode me mandar e-mail, pode entrar em contato aí, eu deixo depois o meu telefone também. E estou aí à disposição de todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Beleza. Obrigado, Rômulo. Pessoal, a gente tem tempo para uma pergunta. Quem tem perguntas? Ó o Poiani. Ei! Opa, bom dia, Rômulo. É Rômulo, né? Bom dia. Meu nome é Thiago Poiani. Eu trabalho em Araraquara, numa empresa que chama Headliners. A gente trabalha já com container faz um tempo. Ah, legal. E também para serviço para monitor, e em alguns projetos a gente está tentando fazer isso. Cara, a minha pergunta, você fez 2 containers file, um usando Edge e outro usando volume para subir seus arquivos. Certo. Eu já discuti com alguns outros desenvolvedores que também usam container, e a gente chegou em também mais um ponto, que é, por exemplo, você colocar o seu Git clone dentro do seu Dockerfile. Na minha opinião, não é uma solução boa para você pegar seu arquivo e tal. Sim. Mas eu queria uma opinião sua. Em ambiente de produção, você prefere usar o ADD, o Edge, usar o volume, ou chegar numa solução dessa que aí você não precisaria usar um Registry, por exemplo? Bom, usar o Git clone eu não recomendaria. Eu acho que é bacana você ter algum outro serviço, porque o Docker ele não é feito para isso, né? Ele é para construir a sua imagem. E aí, se você tem alguma etapa antes, você tem que configurar isso antes. Então, eu tenho um exemplo, por exemplo, eu fazia um rsync. E aí, a gente tinha algumas regras para, dependendo do tipo de arquivo eu quero adicionar ou não. Então, era um script SH. Esse cara adicionava os arquivos que eu precisava ou baixava, por exemplo. Você pode usar um Jenkins. Ele baixa, no trabalho a gente usa Jenkins lá, e aí ele baixa do repositório, e aí a partir do repositório ele vai construir, porque você fala assim, putz, vou dar git clone, e você já tem que ter o git na sua imagem, isso já é ruim, pelo menos na minha visão isso não é o ideal. É melhor você usar o Jenkins ou ter algum script para criar, copiar, baixar o seu projeto, por exemplo. Você pode usar, por exemplo, se for em Java, você pega o Maven aí, joga lá, compila, beleza, porque senão você fica assim meio... você vai criar a sua imagem e você não tem nenhum teste. Você está criando a sua imagem, isso eu acho que não sei, não me soa muito bem, não. Eu acho que é legal tá criando
ou usa um script mesmo, um SH, se for Linux, né? E aí cria desse jeito. Aí você copia para uma pasta onde está o Dockerfile, e aí você lá dentro aí da imagem, sim, você adiciona os arquivos que você quer. Eu acho que é isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Boa, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Só queria complementar um pouquinho a resposta ali, se você me Opa, permitir. claro. A ideia de uma imagem Docker é que ela gere containers idempotentes. E aí, se você coloca o git clone dentro da imagem, ela não vai mais gerar container idempotente. Você gera um container hoje, gera daqui a um mês, ele vai gerar um container completamente diferente. Exatamente. Por isso que a gente tem, por exemplo, Postgres 9.5, Postgres 9.4, e não uma imagem Postgres que sempre instala a versão mais recente. Eu acho que é só complementando a resposta. Perfeito. Porque... Você falou, tem razão. Tem esse problema também, né? Você constrói a mesma imagem que você está criando hoje, até complementando isso que ele falou agora, que é importante, a gente utiliza Jenkins no trabalho e antes a gente não passava a tag do repositório, a gente usava master. Mas aí a gente cai no mesmo problema. O cara rodou master hoje, não é o master de ontem. Então, eu acho que não é muito bom, não. E aí eu tenho uma dúvida também. Opa, pode falar. Tem uma recomendação que todo Dockerfile ele deve ter, por exemplo, um yum update ou um apt-get update, né? Só que eu acabo sempre tendo um pouco de problema com isso, porque o apt-get update ele não é uma função pura, por assim dizer. Então, ele acaba invalidando o cache. Você sempre começa de uma imagem base, roda um update e o seu cache já era a partir daí, né? Exato. Aí o que eu acabo fazendo sempre é gerando duas imagens. Uma imagem, entre aspas, base, que roda só o update, e eu uso ela lá por uma semana para não ter que ficar perdendo o cache toda hora. A minha dúvida é só se você já tem alguma solução melhor para isso ou se realmente tem que fazer isso mesmo, não tem jeito. Eu acho que é esse o jeito. O que você pode fazer, o que a Docker recomenda se você, por exemplo, vai rodar um yum update, você coloca o seu, por exemplo, você vai rodar depois um yum install, é legal você colocar tudo no mesmo run. Então você coloca, por exemplo, run, coloca a barra no final, aí coloca o EE comercial, tudo no mesmo comando, porque aí aquele comando é idempotente. Se você rodar ele várias vezes, beleza. Se você rodar ele separado, aí você vai ter esse problema. Então eles recomendam sempre que você vai rodar uma sequência de comandos ali, você coloca você não precisa ter nenhuma tarefa intermediária entre os runs, você coloca tudo no mesmo run. E aí você consegue ter isso. Pode ainda ser que se você colocar alguma outra biblioteca ou adicionar alguma outra coisa, o yum update vai acabar atualizando também, né? Adicionar um repositório, enfim. Mas aí eu acho que essa recomendação eu acho que pode ajudar nisso aí. Obrigado. Por nada. E obrigado mais uma vez, Rômulo, valeu mesmo. A gente vai fazer um sorteio pela Novatec de um livro de Docker agora, com ele. Eu preciso que você fale o número de 1 a 150. O livro não é meu, hein, pessoal? Ainda não escrevi um livro, hein? Qual que é o número? De 1 a 150. 50. Podia ser 51, né, galera? Né? Felipe Almeida de Souza. Aê, parabéns, velho. Isso, cara.